Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque. E hoje a gente vai falar sobre efeito Joule. O efeito Joule ele vai englobar praticamente tudo que a gente viu nas aulas anteriores e no final nós vamos fazer alguns exercícios práticos para entender e começar a dar modelo para o nosso circuito elétrico e entender o que a gente vai calcular nele e quais são as grandezas que nós procuramos, tá bom? Mas antes da gente continuar, puxa a vinheta. O efeito Joule, de uma forma bem simples, é um efeito de conversão de energia gerado por elementos resistivos. Então, nesse efeito de conversão, você vai pegar a sua energia elétrica e você vai passar na forma de energia térmica, ou seja, calor, e também um pouquinho na forma de energia luminosa, que é a luz. Primeiro, o seu elemento ele vai começar a aquecer, vai começar a fazer a transferência para a energia térmica, depois ele vai começar a fornecer luz. Um exemplo bem típico de aplicação são em fornos, como por exemplo que você tem na sua casa para assar um pão, ou então numa padaria mesmo, indústria. Perceba que é uma resistência aqui, e essa resistência ela começa a aquecer, depois ela começa a emitir uma certa quantidade de luz. O efeito Joule, de uma forma matemática, a gente pode analisar ele da seguinte forma. Pega a equação da potência. Lembra das primeiras aulas? Potência elétrica é igual a tensão vezes a corrente. Depois, pega a primeira lei de Ohm. A tensão é igual a resistência vezes a corrente. Juntando essas duas equações, pegando a segunda e substituindo na primeira em termos de tensão, eu vou obter que a potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Porém, se eu pegar a segunda e substituir na primeira em termos de corrente, eu vou obter que potência é igual a tensão ao quadrado sobre a resistência. O que essa fórmula nos indica? Ela indica o seguinte: a minha potência dissipada, ou seja, a quantidade de energia que eu gasto no tempo, na forma elétrica, ela é igual à resistência do material vezes a corrente que circula por ele ao quadrado. Ou então, a tensão nele aplicada ao quadrado sobre a resistência. Só que aí tem um parâmetro importante que a gente vai ver que eu vou explicar com mais calma daqui a pouco, que é o seguinte. A fórmula correta, assim, correta entre aspas, né, mas que tem mais sentido físico, seria essa primeira aqui. Potência igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Essa outra fórmula aqui, ela só faz sentido se o material estiver conduzindo corrente, tá? Não adianta nada eu ter uma diferença de potencial, eu ter uma resistência ali, só que não haver circulação de corrente. Então essa segunda fórmula aqui, ela é válida somente se ocorrer circulação de corrente, tá? Fique bem claro isso. Depois tem uma outra coisa. Eu sei que energia, ela é igual a potência multiplicada pelo tempo, certo? Porque a gente viu que potência é igual a energia sobre o tempo. Só que energia depende do tipo que eu estou analisando. Tem elétrica, tem cinética, tem potencial gravitacional, tem térmica, e a gente está interessado na térmica. A térmica, normalmente, os livros de física usam a letra Q, que é de calor. Então, você tem que Q seria igual a potência multiplicada pelo tempo. Então, a quantidade de calor, ou seja, energia que você vai ter de transferência ali ao longo do tempo, acumulado, vai ser igual à potência elétrica que você vem dissipando, multiplicado pelo tempo. Então, se você pegar e substituir isso nessas duas equações, você vai obter o quê? Que o calor total que você teve gerado no seu circuito vai ser igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, multiplicado pela variação de tempo, ou seja, de quando começou a dissipar até quando parou. Ou se você substituir na segunda fórmula, você vai obter que o calor total que foi gerado vai ser igual a tensão ao quadrado sobre a resistência multiplicado pela variação de tempo, tá bom? Então, se você quiser analisar numa forma de circuitos elétricos, a gente vai usar essas duas fórmulas. Se você for para uma aplicação mais mecânica em que você precisa calcular o aquecimento do material, por exemplo, você pode utilizar essas duas fórmulas aqui também, tá? Então, essas duas fórmulas aqui, caso você vá fazer uma aplicação para dimensionar um chuveiro, dimensionar algum componente que precisa de arrefecimento, você pode utilizar elas também, tá bom? A few moments later. Agora, a gente vai entender um pouquinho melhor essa parte do efeito Joule, visto do ponto de circuitos elétricos. Para isso, eu vou me basear num material ôhmico. Precisa ser material ôhmico? Não, não precisa. Todo material tem resistência. O que eu quero utilizar aqui é a segunda lei de Ohm, para eu conseguir justificar de forma mais clara para vocês. Então, a gente considera um material ôhmico, mas não precisa ser necessariamente, tá? O que a segunda lei de Ohm vai dizer para a gente? Que a resistência do material ela depende da resistividade elétrica, que é uma constante do próprio material, multiplicado pelo comprimento dele sobre a área de seção transversal. Se eu aumento o comprimento, eu aumento a resistência. Se eu aumento a área de seção transversal, eu abaixo a resistência, tá? Então vamos supor que eu desenhe aqui tudo em vermelhinho, ó, que são cargas, e essas cargas, inicialmente, elas estão de ordem aleatória. Lembra do modelo químico que ligação metálica, covalente ou iônica, se você tiver cargas que estão ali soltas, elas não têm uma ordem, uma direção para seguir. Então se essas cargas elas estão
em qualquer sentido, se você pega a média das velocidades dela aqui nesse espaço que é o nosso fio, como cada um está para um canto, está totalmente desorganizado, então a velocidade delas média é praticamente zero. Ou seja, elas estão se movimentando, só que se você for analisar tudo como um grande conjunto, praticamente elas estão paradas. Por quê? Porque você ainda não tem um campo elétrico que está orientando elas a seguir do maior potencial para o menor potencial. Então, a partir do momento que você aplica esse campo elétrico, essas cargas aqui, apesar de elas ainda estarem um para cada canto, elas vão começar a seguir, pouco a pouco, em direção do maior potencial para o menor potencial, como a gente viu em aulas anteriores. Então, a partir do momento que eu consigo, de certa forma, organizar esse fluxo aqui de cargas e fazer com que eles sigam um caminho bem definido, então eu vou ter uma corrente elétrica. E olha que interessante. Essas cargas, conforme elas vão sendo aceleradas, elas vão ganhando velocidade devido a esse campo elétrico que vai empurrando elas de certa forma. Então, eu vou ter ganho de energia nessas cargas. Porém, como elas ficam de certa forma um pouco ainda aleatórias, batendo aqui nas periferias do que seria aqui o meu condutor, lembrando que essas periferias elas são uma abstração para os próprios átomos que compõem o material. Então, essas cargas, que são na verdade elétrons, elas começam a transferir energia na forma de ligação química, etc. E outros fenômenos físicos são um pouco mais complexos. Só que para o nosso modelo basta pensar o quê? Poxa, estou ganhando energia pelo campo elétrico, estou deslocando essas cargas. Ao mesmo tempo, elas ainda estão um pouquinho aleatórias e estão batendo aqui nas laterais. Então, eu estou trocando energia com o meu sistema. Se o meu comprimento aumenta, a chance de eu chegar do início até o fim batendo mais vezes é maior. Por isso que minha resistência aumenta, porque eu perco energia e dessa forma eu desorganizo o meu fluxo. Uma vez que, quando eu perco energia, a minha corrente elétrica ela perde a intensidade dela, certo? Fica mais organizado que esses elétrons. Por sua vez, se eu aumento a área de seção transversal, eu aumento essa distância entre as paredes e a chance dessas cargas se colidirem com as paredes, que seriam outros átomos, e ceder energia é menor. Então a minha resistência ela cai, porque a minha corrente ela se intensifica. A gente viu que o efeito Joule é um efeito de dissipação de energia. Então, como a gente acabou de ver, a potência que você vai dissipar, elétrica, é igual a resistência multiplicada pela corrente ao quadrado. Ou seja, a resistência do material, se ela aumenta, a minha potência dissipada vai aumentar. Só que a corrente no material, se ela aumenta, a minha potência ela aumenta ao quadrado. E se a corrente no material aumenta, então a minha potência ela aumenta ainda mais. Então olha que interessante. A gente viu nessa relação e fisicamente é plausível que eu só posso ter essa dissipação de energia, essa potência dissipada, caso eu tenha corrente elétrica. Perceba, as minhas cargas, se eu não tiver o campo aqui aplicado, elas vão ficar aleatoriamente ali para um lado para o outro, com a própria energia cinética ali do sistema inicial. Só que como eu não tenho o campo elétrico ali para gerar essa corrente, então não vai ter ganho de energia inicialmente por essas cargas e depois dissipação para o sistema externo. Então olha que legal. Eu posso ter diferença de potencial ali no meu condutor. Eu posso. Caso não haja o fluxo por algum motivo, então eu não vou ter corrente. E aí, não tendo corrente, o que vai acontecer? Eu não vou ter potência dissipada. É por isso que aquela outra fórmula, que era potência é igual a tensão ao quadrado sobre a resistência, ela só é válida se eu conseguir gerar o fluxo de carga, que é o quê? A corrente elétrica. Uma vez que eu não tenho esse fluxo gerado, eu não consigo dissipar potência. Por isso que a fórmula mais utilizada é essa daqui, potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. E o que tem a ver essa corrente? Essa corrente ela é utilizada para você dimensionar os seus componentes. Então, um fio, quando você vai ligar, por exemplo, em algum equipamento elétrico como um chuveiro, que dissipa potência elétrica, você tem que pegar um fio de bitola, ou seja, área de seção transversal maior. Por quê? Uma vez que ele tem uma área de seção transversal maior, você vai ter uma resistência menor no seu fio que vai conduzir as cargas, e aí esse fio ele não vai dissipar tanta potência, sendo que o foco principal de aplicação para dissipação é a resistência do chuveiro, lá que tem que ocorrer a transferência de calor, não no seu fio que vai levar energia até o seu chuveiro, certo? Então isso tem aplicações práticas importantes, tá? Durante os cálculos, a gente vai começar a calcular potência sobre os elementos para ter noção dessas ordens de grandeza. Em outros cursos mais à frente, isso daqui vai ficar bem claro que a gente utiliza diretamente para calcular, por exemplo, linhas de transmissão, sistemas de distribuição, etc. A few moments later. Bem, então agora a gente vai fazer um exemplo prático para a gente fixar um pouquinho melhor essa ideia. Olha só que interessante. Vamos supor que eu tenho um chuveiro aqui, ele tem 4.000 watts e ele opera em 127 volts. E eu tenho um outro chuveiro que opera que ele tem 7.000 watts e opera em 220 volts. A minha pergunta é, qual gasta mais energia elétrica? Muitas vezes você vai ouvir, principalmente
de algumas pessoas que, se você pegar uma tensão mais alta, você vai gastar menos energia. Esse princípio tem fundamento? É o que a gente vai calcular agora. Muito simples. Gente, perceba, a minha potência é igual a tensão, que eu posso chamar de U ou V, vezes a minha corrente elétrica. Então, uma vez que eu tenho a potência e a tensão, eu posso calcular a corrente. A corrente ela vai ser a mesma coisa que a potência sobre a tensão. E para o caso de 4.000 watts e 127 volts, eu vou ter que a corrente ela vai ser igual a 4.000 sobre 127. Dessa forma, eu tenho que a corrente elétrica que passa ali por aquele chuveiro vai ser de 31,5 amperes. Tá. Fazendo o mesmo cálculo só que para o chuveiro de 7.000 watts, eu vou ter o quê? Que a potência dele vai ser a tensão vezes a corrente. Dessa forma, eu tenho que a corrente dele vai ser igual a potência sobre a tensão. E com isso, eu vou ter que a corrente é igual a 7.000 watts sobre a tensão de 220 volts. Certo? Então, dessa forma, eu tenho que a minha corrente elétrica ela vai ser de 31,8 amperes. Tá, agora a gente vai parar nisso daqui e vai entender o problema. Qual gasta mais energia elétrica? Você pode olhar esse resultado e falar assim, o chuveiro de 7.000 watts, ele vai gastar mais energia elétrica porque ele tem uma corrente maior. Você acabou de cometer um erro na sua prova ou no seu concurso ou onde seja. Por quê? Potência é energia. A corrente elétrica ela não é energia. A corrente elétrica ela vai transportar energia. Mas essa relação, mas como a gente acabou de ver pelo efeito Joule, não é só da corrente que depende a nossa relação. Se o meu fio fosse ideal, ele não tivesse resistência, ele não ia ter potência dissipada, porque toda a energia transferida do campo elétrico pelas cargas ia continuar fluindo na forma cinética, ou seja, ia ter o fluxo de corrente. No nosso caso, como tem a resistência, eu acabo perdendo um pouco dessa energia na forma de calor. O que a gente tem que prestar atenção é que potência é potência. Então, se eu tenho um chuveiro de 4.000 watts e outro de 7.000 watts, quem vai gastar mais é o chuveiro de 7.000 watts. Ele gasta mais energia no tempo. Ele tem uma potência maior, independente da tensão, que foi aquilo lá que eu acabei de explicar para vocês. Aquela fórmula que potência é igual a tensão ao quadrado sobre a resistência, para a gente não faz muito sentido em algumas situações. Uma dessas é clara. Não adianta você utilizar essa fórmula aqui, que não vai ter praticamente efeito nenhum na nossa análise. A mesma coisa para a corrente. Também não adianta você só olhar pela corrente. Você vai ter que olhar qual gasta mais energia, vai ser aquele chuveiro que tiver uma potência maior. Só que aí tem uma questão. Olha só que interessante. Eu estava com 4.000 watts operando em 127 volts, que é a tensão normal da nossa tomada. Depois eu aumentei para 7.000 watts, ou seja, eu quase dobrei a potência e eu quase dobrei a tensão, foi para 220 volts, que também é um outro padrão de tensão que a gente aplica residencialmente. Perceba as correntes. Para essa de 4.000 watts teve 42 amperes e para de 7.000 watts a mesma coisa, 32 amperes. Olha que interessante, se eu fosse analisar em custo-benefício, qual que ia compensar mais? Perceba, eu estou praticamente dobrando a potência aqui do meu chuveiro, só que eu estou utilizando a mesma corrente. Se eu partir do princípio que as resistências dos fios que ligam ao meu chuveiro para fornecer energia para a resistência forem as mesmas, tanto para o chuveiro de 4.000 watts como para 7.000 watts, então em custo-benefício, compensa eu optar pelo chuveiro de 7.000 watts nessa tensão de 220 volts. Por quê? A corrente que vai circular aqui, em ambos os casos, é a mesma, 32 amperes. Só que para o meu cliente, ou seja, para o custo-benefício, eu estou tendo um aquecimento melhor, de 7.000 watts. Então, esse chuveiro aqui ele vai gastar mais, só que de um ponto de vista de custo-benefício, ele compensa, tá bom? E é isso, a partir dessa análise aqui de corrente por tensão, que a gente vai para o próximo exercício. A few moments later. Nesse exercício agora, eu vou ter o mesmo chuveiro que a gente escolheu no item anterior de 7.000 watts, só que aplicado em duas tensões diferentes. A de 127 volts e a de 220 volts. E aí eu quero saber, para uma bitola de 4 milímetros quadrados e de 6 milímetros quadrados, qual que seria a potência perdida nesse meu fio. Lembrando que do esquema anterior, que eu vou ter aqui no mínimo 2 fios, tá? Roberto, mas eu já sou mais avançado, a gente veio isso em sistemas de corrente alternada. Não, calma. Vamos fazer um cálculo simples só para entender. É muito análogo em corrente alternada, só como a gente está no início do curso, pegar um exemplo mais simples, tá? Considera apenas 2 fios, positivo e negativo. Então, a gente vai calcular a resistência para um fio, depois basta dobrar a resistência, tá bom? Que aí a gente calcula a potência. Então, olha que interessante. Vamos para o primeiro caso, que é esse daqui. Para a bitola de 4 milímetros quadrados. Então, a área de seção transversal é 4 milímetros quadrados, certo? Eu quero calcular a resistência. A resistência, eu sei que ela é o quê? Ela é igual a ρ vezes L
sobre A, tá? Só que isso daqui tem que ser dado em unidades de medida do sistema internacional. Só que perceba, fazendo uma análise dimensional, eu vou ter milímetros aqui quadrados, cortando com milímetros quadrados. Eu sei que 1 milímetro quadrado é igual a 10 a menos 6 metros quadrados. Só que na hora que você for substituir aqui na equação, você vai cortar essa parte aqui desses metros quadrados aqui, da sua resistividade, com a da sua área de seção transversal. Então, você, já que eles estão trabalhando tudo nas mesmas unidades de medida, pode substituir os valores direto. Então, eu vou ter 0,0162 multiplicando 20, que é o comprimento, sobre 4. Ele vai dar, então, 0,081 ons. Ou seja, para essa bitola de 4 milímetros quadrados, eu vou ter uma resistência de 0,081 ohms. Calculando, então, a corrente que vai passar nesse meu fio, como é que eu faço? Basta ver a potência que está sendo exigida do meu chuveiro e depois a tensão que está sendo aplicada. Como vai ter que drenar uma corrente para chegar até lá, esse meu fio que está levando energia, ou seja, esses dois cabos aqui, vai circular uma mesma corrente por eles. Então, essa corrente ela vai ser a potência, que é igual a 7.000, sobre 127 volts. Dessa forma, eu obtenho 55,12 amperes. Ok. Então, a partir dessa análise, o que eu obtive? Eu obtive a corrente necessária que vai passar por esses fios, que vão levar a energia elétrica até o meu chuveiro, e depois eu calculei a resistência de cada fio. Então, eu sei que a potência dissipada por um fio ela vai ser igual à resistência daquele fio vezes a corrente ao quadrado. Como são dois fios, a gente multiplica por 2 aqui, certo? Porque é o fio positivo, né, que está levando até o meu chuveiro. Aí aqui dentro eu vou ter a resistência elétrica dele. E aí depois volta aqui e sai pelo negativo, tá? Então, fazendo esse cálculo aqui, eu vou obter que a minha potência vai ser a resistência, que é quanto? 0,081 vezes a corrente, que é igual a 55,12 ao quadrado, vezes 2. Dessa forma, eu obtenho que a potência dissipada na fiação, ou seja, nesses fios aqui e não na minha resistência do chuveiro, ela vai ser igual a 492,2 watts aproximadamente, tá? Então, a gente guarda esse resultado aqui de baixo. Passando aqui para outra situação, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a área também ela é de 4 milímetros quadrados e, nesse caso, a resistência ela vai ser a mesma do item anterior, certo? Já que a gente está trabalhando com a mesma bitola de fio, então a resistência continua sendo 0,081. Só que nesse caso, a corrente que vai circular vai ser diferente, porque eu tenho uma potência igual do outro, só que a tensão ela aumentou. Se a tensão aumentou, pela forma potência é igual a tensão vezes a corrente, uma vez que aumenta a minha tensão e a minha potência se mantém constante, minha corrente tem que diminuir. Então, nesse caso, eu vou ter que a corrente que vai circular agora nesse chuveiro, com essa tensão aplicada, ela vai ser igual a 7.000 watts sobre 220 volts, que vai ser igual a 31,8 amperes, certo? Agora, o que a gente faz? A gente faz o mesmo esquema de antes, calcula a potência. A potência dissipada por essa fiação, tá bom? Ela vai ser igual à resistência dos fios vezes a corrente ao quadrado, só que como são dois fios, a gente multiplica por 2. Então, a potência, que vai ser dissipada na fiação e não no chuveiro, vai ser igual a 0,081 vezes a corrente, que é de 31,8 amperes, multiplicado por 2. Então, dessa forma, eu obtenho que a potência dissipada na fiação será de 163,8 watts. Ah, eu tinha esquecido de colocar o quadrado aqui antes, tá? Então, olha só, vamos fazer essa comparação. Fazendo a razão entre a potência nova para essa mesma tensão 220 para a potência anterior, eu vou ter então que essa razão de potências ela vai ser 163,8 sobre 492,2, que vai ser igual a 0,33. Ou seja, praticamente 3 vezes menor essa potência nova, dada essa tensão 220 volts, do que a anterior. Então, olha só que interessante. O que a gente descobriu? Que se você eleva a tensão, a sua potência dissipada no elemento que não era para dissipar potência, que não é na resistência do chuveiro, é no fio que vai conduzir. Tecnicamente, o nosso fio deveria ser um modelo ideal, sem resistência, mas ele tem. Então, ele vai dissipar um pouco dessa energia que vai para o chuveiro. Essa potência, ela cai. Então, olha que interessante. Por que o pessoal fala que é mais barato ou mais econômico você operar com uma tensão maior? Não é que é mais econômico. Como a gente viu no caso anterior, se você pega um chuveiro de 4.000 watts e outro de 7.000 ele vai gastar mais energia. A questão é que, se você calcula para uma mesma potência de chuveiro, o tanto de potência que é dissipada pela fiação externa, dado tensões diferentes, a tensão de maior valor
ela vai ser mais econômica nesse sentido. Por quê? Vai reduzir a corrente que passa pelo seu circuito e dessa forma você vai ter perdas menores na fiação. Lembra dessa fórmula aqui, a potência é igual a tensão vezes a corrente. Uma vez que eu aumentei a minha tensão, dado uma potência fixa, que era de 7.000 watts, a minha corrente ela vai decrescer. Uma vez decrescendo a minha corrente, minha perda por efeito Joule, ela cai também, entendeu? Então isso é uma das consequências que o pessoal fala assim, nossa, aumentou a tensão, diminuiu a energia. Não é que diminuiu a energia, você diminuiu as perdas na fiação de energia por causa disso, tá bom? Bem, agora vamos para esse exemplo aqui que eu tenho uma bitola de 6 mm². Nesse caso, para a bitola de 6 mm², a gente apenas vai fazer uma comparação, tá bom? Então, olha só, a minha resistência ela vai ser igual a ρ vezes o comprimento sobre a área. Nesse caso, a área passou a ser 6 mm², então a minha resistência ela vai ser 0,0162, multiplicado pelo comprimento que se manteve 20, pela área de 6. Então, você vai obter então, uma resistência para esse novo chuveiro de 0,054 ohms, para a nova resistência dos fios que vão ligar ao chuveiro, certo? Comparando com a resistência anterior do outro caso, tinha dado 0,081 ohms para uma bitola de 4 mm². Isso significa o quê? Que caso eu tenha que obrigatoriamente optar por essa tensão aqui de 127 volts, eu sei que a corrente que vai circular ali é maior. Então, dada a fórmula de dissipação de potência por efeito Joule, que a potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, uma vez que eu sei que a minha corrente aqui vai ser maior nessa parte, caso eu queira diminuir essas perdas, eu tenho que abaixar a resistência. Então, como é que eu abaixo a resistência? Aumentando a bitola do meu cabo, que é o quê? A área de seção transversal. Por isso que em ligações elétricas de chuveiro, o eletricista normalmente ele fala para você, tem que aumentar a bitola está muito baixa, está dando aquecimento. É por causa disso. Uma vez que você diminui a área de seção transversal do condutor que vai levar energia até onde você quer, se a bitola dele, ou seja, a área de seção transversal for pequena, aumenta as perdas por efeito Joule, tá bom? E não necessariamente você precisa aumentar a sua corrente. Você pode manter estável a corrente, só que uma vez que você aumenta a resistência do fio, vai aumentar também as perdas. Tá bom? Bem, a aula hoje era isso, então só relembrando, aumentou a área de seção transversal, isso implica o quê? Que a sua resistência ela vai diminuir, consequentemente a potência dissipada ele vai diminuir. Aumentou o comprimento, isso implica que a sua resistência ela vai subir e consequentemente a potência dissipada vai subir também. Se você pegar e aumentar a tensão, isso vai implicar diretamente que a sua potência, dado um sistema que a potência é fixa, ou seja, constante, a sua potência ela vai se manter constante, só que a sua corrente ela vai diminuir e vice-versa. Uma vez que você tiver uma corrente e ela vai subir, e você tiver um sistema de potência constante, a sua tensão ela pode decair. Ou então, se você manter a sua tensão fixa, quem decai é a sua potência, tá bom? Bem, então essas relações que a gente obteve tudo é basicamente a partir de potência, definição de potência, tensão vezes a corrente, e a definição de efeito Joule utilizando a primeira e a segunda lei de Ohm. Então eu vou ter que a potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou então que a potência é igual a tensão ao quadrado sobre a resistência, tá bom? O símbolo U e V é a mesma coisa, tensão, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida deixa no comentário. Acesse a nossa página no Face e também o blog para sempre estar recebendo novidades. Muito obrigado, até a próxima.